Mulheres de Esperança. Olá, amiga, hoje é dia de Mulheres de Esperança, seja muito bem-vinda à nossa companhia e adivinhem quem está de volta! Alô! Alô! Bem-vinda, Miriam! Alô! Estávamos com muitas saudades e com muito entusiasmo para voltar a estarmos juntas nas nossas conversas e reflexões. Pois é, a nossa Miriam esteve fora porque viveu e ainda está a viver uma nova fase na sua vida, o casamento! Ai sim, é verdade! Foi um dia muito, muito esperado e sonhado. Olha, queremos dizer-te que estamos muito felizes por ti e que, pronto, vai haver dias difíceis, não podemos mentir, não é? Mas que também haverá dias de muito amor, de muitos sonhos, de partilha, de crescimento e de felicidade. Isso mesmo. E que estamos aqui como tuas amigas para te dar a mão e festejar em todos esses momentos. Obrigada, meninas, a sério, de coração. Vamos lá ver se ainda sei fazer isto. Antes de continuarmos com o tema desta série, encorajo-te, amiga desse lado, a seguires as nossas redes sociais e a acederes ao nosso podcast no Spotify, Google Podcast ou twr360.org para não perderes nenhum episódio. Aprender, orar, ouvir, crescer e dar. RTM Mulheres de Esperança. Estamos de volta para continuarmos a falar sobre um tópico que infelizmente não tem nada a ver com o casamento. Aliás, é precisamente o oposto. O tema desta série é o divórcio e hoje vamos falar sobre como comunicar aos filhos. Tarefa difícil esta. Segundo a Ordem dos Psicólogos, que tem sido de grande ajuda para nós na construção desta série, o processo de divórcio é diferente quando temos filhos. É verdade, Inês, basta pensarmos que a nossa relação com o nosso ex-marido será completamente diferente do que se fôssemos apenas os dois. Exatamente, Sónia. A reorganização vai incluir não só o ex-casal, como também os filhos. Acredito que o processo de divórcio pode ser bem difícil também para os filhos, pois é como se a sua realidade ficasse de pernas para o ar. Podem sentir-se chocados, confusos, zangados, com medo e até muito tristes. Alguns podem mesmo sentir-se culpados pela separação dos pais. Contar a um filho que os pais se vão divorciar é uma tarefa difícil e por isso devemos ter alguns aspectos em consideração. O primeiro que vamos falar é falar em família. É importante que o pai e a mãe, os dois, estejam presentes quando for partilhado com as crianças ou jovens, que irá haver uma separação, mesmo que um assuma mais o controle da conversa do que o outro. É importante que esta conversa ocorra o mais cedo possível. As crianças e os jovens apercebem-se do que acontece à sua volta. E manter o divórcio em segredo pode gerar preocupações inevitáveis. Muito importante, Sónia. Um outro aspecto importante também é escolher o momento adequado. O momento para conversar sobre o divórcio deve ser escolhido cuidadosamente. Embora pareça que nunca há um momento ideal, claro, para esta conversa, deve acontecer quando os pais estiverem certos da decisão que tomaram, calmos e preparados para lidar com a reação da criança ou jovem, não é? É de evitar uma altura em que todos estejam cansados, por exemplo, o final do dia, ou com pressa, ou com fome. Também é importante dar algum tempo para que a criança e o jovem processem a informação. Por exemplo, guardar a conversa para o fim de semana e evitar que seja antes da hora de deitar. E para que os pais estejam disponíveis para escutar as suas reações, sejam elas fazer perguntas, chorar, gritar ou até simplesmente só pedir um abraço. Verdade. Sim. E é importante dar explicações simples. As crianças não conseguem, nem precisam de saber todas as razões complexas que estão relacionadas com o divórcio. Sim. O importante é entenderem que foi uma decisão que os pais consideraram ser a mais acertada, para que todos pudessem continuar a ser felizes. Não devem ser partilhados com as crianças ou os jovens detalhes de infidelidade ou da vida íntima do ex-casal. Verdade. Na primeira conversa, também é importante dar informações simples sobre quando e como vai ser. Onde é que a criança ou o jovem vai viver, quem a vai buscar à escola, quanto tempo vão passar com cada progenitor.
Enfim, deverá ser tida em conta a idade e a maturidade da criança, adequando o discurso às suas características e necessidades, sempre. Verdade, isso é muito importante. Também é importante reforçar que os amamos. Isto não só nesta altura, mas sempre, mas principalmente nesta altura. Sim. Também é algo a ter em conta e importante. As crianças e jovens podem ter medo de perder um ou ambos os progenitores. Independente da sua idade, o maior medo é perder os pais e não a separação em si mesma. Sim. Portanto, é importante reforçar que ambos continuam a amá-los e que continuarão sempre a protegê-los e a cuidar deles. Lembrar a criança que os pais e filhos não se divorciam uns dos outros e que nunca deixam de se amar. É igualmente importante sublinhar que não vão ter que escolher entre o pai e a mãe, ok? Sim, não vão ter que concordo. escolher entre os dois progenitores. Sim. Muito importante, Sónia, o que estás a dizer. E também reconhecer e falar sobre as mudanças, não é? Bem no seguimento do que dizes. Reconhecer que algumas coisas na vida das crianças e jovens serão diferentes, mas que outras se manterão iguais, e recordar a criança e o jovem de que juntos lidarão com o que acontecer pelo caminho. No caso de haver vários filhos em idades diferentes, promover, se necessário, momentos posteriores diferentes e individualizados para adequar a conversa às várias faixas etárias. Certo. Parece importante. Idealmente, os pais devem tentar minimizar, tanto quanto possível, as alterações na vida da criança durante os meses e até anos seguintes ao divórcio. Isso é importante ter em conta. Gostávamos ainda de referir o que se pode esperar da criança dependendo da sua idade. É importante os pais estarem preparados para alguns comportamentos diferentes. Por exemplo, as crianças em idade pré-escolar podem sentir-se mais nervosas, zangadas ou com medo, o que pode expressar-se indiretamente através de choro, irritabilidade ou apego excessivo. É verdade, as crianças mais pequenas têm dificuldade em exprimir aquilo que estão a sentir. Sim. E pode também haver uma regressão nos seus comportamentos. Por exemplo, crianças que dormiam a noite toda podem começar a acordar à meia da noite, podem não compreender porque é que têm que alternar entre duas casas e podem também pensar que, se é possível os pais deixarem de gostar um do outro, é possível que um dia deixem de gostar delas. Portanto, temos mesmo que acautelar isto. Sim, sim. São muitas coisas. Tantas que nós nem imaginamos que eles possam pensar, não é? Sim, verdade. Já em idade escolar, as crianças também podem manifestar tristeza, ansiedade ou medo, mas também raiva. Podem demonstrar que têm saudades do progenitor que saiu de casa, podem sentir dificuldades na aquisição de competências, tais como a leitura, por exemplo, não é? Sim. Nesta idade podem ainda, como já referimos, sentir que a culpa é delas e que a separação se deve a um mau comportamento seu. As modificações abruptas de comportamento, por exemplo, portar-se muito bem, podem ter como objetivo remediar a situação. Sim. Coitadinhos. Sim. Então, vamos agora à fase da adolescência, que esta também não é nada fácil. Estes podem apresentar estar mais tristes, zangados do que o habitual, podem não querer cooperar nas rotinas familiares e afastar-se de familiares, podem ter problemas na escola, por exemplo, não fazer os trabalhos de casa, diminuir o desempenho escolar, podem ter alterações no sono ou na alimentação, podem perder o interesse em atividades que antes apreciavam ou começar a ter problemas com os seus amigos. Podem começar a desafiar as regras da escola ou passar muito tempo sem dizer aos pais onde se encontram, não é? Estas alterações. Sim. Podem culpar um ou ambos os progenitores pelo divórcio. Podem também exibir comportamentos de risco, tais como o consumo de substâncias, atividade sexual precoce ou pequenos furtos. É preciso estarmos muito, muito atentos. I have loved you with the strength of 10,000. And when the battle cries sound, we can make it to the end. I have loved you like a river running wild, constant wearing down the shore, washing our feet in the tide.
Holy ties burn me through and through. My heart settled down with life with you. All my days. O impacto do divórcio nas crianças e jovens pode verificar-se a vários níveis, nomeadamente nas suas emoções, comportamentos e relação com os pais. Os filhos podem desenvolver sentimentos de insegurança, conflito de lealdade, frustração, tristeza, precisando de apoio de ambos os pais. Muitas destas reações são naturais e acabam por passar depois de algumas semanas. No entanto, os pais devem estar atentos às mudanças de comportamento e às reações emocionais, porque para algumas crianças e adolescentes lidar com a separação dos pais é uma tarefa que excede os seus recursos. Um psicólogo pode ajudar a criança ou o adolescente a adaptar-se à sua nova realidade. Concorda 100%, Sónia. Nos episódios anteriores já referimos algumas coisas sobre o que o nosso livro favorito diz sobre este assunto. Será que a Bíblia ainda tem mais alguma coisa a dizer sobre Eu o acho que tem divórcio? sempre mais qualquer coisa eu a acho dizer. que Não é? Sim. Aprendemos sempre qualquer coisa. O chamado do homem para se unir a uma mulher e formar com ela uma única pessoa é o ponto de partida para a formação da família, certo? Isso não foi feito por coincidência, mas pela vontade de Deus e confirmada por Jesus. Assim já não são dois, mas um só, como está escrito em Mateus capítulo 19, versículo 6. A vontade de Deus para o casal é que não haja separação. E mais, como pode uma única pessoa ser dividida em duas sem perder a vida? Excelente pergunta, Miriam, e dá que pensar. A expressão bíblica sobre a unidade familiar implica diversos problemas que uma possível separação causa na família. O mais terrível é o rompimento da unidade familiar que, sabemos, é o lugar onde habita o amor de Deus derramado sobre nós. Segundo a declaração de Jesus em Mateus 19,6, a família na criação de Deus tinha como objetivo original ser uma instituição orgânica, sem qualquer fragmentação. Isto era uma das principais características da vida social da família hebraica. Diz, na sociedade hebraica, a família era o âmago da estrutura social. Assim, a sua importância estava em manter todas as demais estruturas dessa sociedade de forma a servir como base sólida para estabelecimento da religião e da nação dessa sociedade. Além disso, depreendemos mais claramente do chamado de Abraão e da sua família, que foi formada para ser um centro de comunhão e cooperação entre os cônjuges, um núcleo por meio do qual as bênçãos divinas fluem e se espalhariam sobre a terra. Gênesis 1, 28. E isto nós encontramos nas referências do livro A Família no Antigo Testamento de Esdras Costa. A verdade é que os casos de separação têm aumentado na nossa sociedade, inclusive no meio cristão. Sim, é verdade. Infelizmente, vivemos num mundo marcado pelo pecado, o que acaba por ofuscar a imagem original da perfeita criação de Deus para o nosso mundo. E isso inclui a família também. Verdade, Miriam. O próprio Jesus deixou-nos um aviso. Ele disse-nos que teríamos vida em abundância, mas ele também deixou bem claras as regras do jogo. Têm muito que sofrer no mundo, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. São vários os tipos de problemas familiares que podem causar o sofrimento da família e podem levar ao processo de separação dos pais e a sua consumação. Na Bíblia, e já o referimos anteriormente, Jesus diz-nos qual um dos problemas principais que conduz a uma separação. A dureza do coração humano. Sim, não queremos ser sentenciosas, apenas compartilhar o que temos aprendido, com base na Bíblia, acerca deste assunto difícil que tem preocupado muitas famílias. Na próxima semana vamos continuar a falar sobre o pós-divórcio, contamos contigo e convida uma amiga para ouvir também. Encontra esperança hoje. Este programa foi produzido com donativos de pessoas que voluntariamente contribuem para este projeto. Ajuda-nos a levarmos esperança a todas as mulheres. Contacta-nos pelo e-mail mulheres@radiotransmundial.org. Mulheres de Esperança.
Uma produção RTM Portugal. RTM Portugal. RTM